acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança. O sucesso e autoestima, liderança de alto impacto. Como Cíntia Lima, liderança de alto impacto. Com Cíntia Lima. Liderança de alto impacto. Hoje o podcast está mesmo de alto impacto. Com Tainã Oliveira, nós vamos conversar sobre temperamentos. Eu acho uma maravilha. Tudo que eu vejo de temperamentos no Instagram, eu mando pra Thay, né, Thay? É verdade. Eu mando tudo pra ela, não é? E eu tô também com o querido Starley Barbosa. Gente, que história incrível. Hoje, empresário, life planner da Prudential, que é uma referência mundial. Então, tem muita coisa para te contar, porque ele veio também de uma carreira executiva de sucesso e fez assim, sabe de uma coisa, não é? Exatamente. É bem isso, bem isso. Exatamente isso. Meninos, sejam super bem-vindos, bem-vindos aí pra gente começar a nossa conversa. Para mim é uma maravilha estar aqui, um convite assim que eu não pude recusar, né? Trabalhando com temperamentos, então eu vim enriquecer mais o nosso bate-papo sobre o assunto. E muito obrigada pelo convite. Obrigada, Thay. Cíntia, prazer novamente aqui estar com você, uma pessoa que eu admiro, sempre admirei como profissional. Eu estou aqui bem feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha transição profissional e vamos aproveitar esse bate-papo aqui para trocar essa figurinha e realmente agregar, né, juntos. Sim. Vamos. Tá, eu vou começar agora com o Starley, porque eu vou perguntar dele, e aí você analisa que temperamento consegue fazer isso aí, tá bom? Tá certo. Vamos juntos? Você veio de uma carreira de sucesso, de crescimento, né, dentro da empresa, numa empresa extremamente sólida, né, sonho de muita gente trabalhando, para trabalhar, já como um gerente de operações sênior, na carreira, ali no caminho de sucessão para uma diretoria, e de repente, do nada, Cíntia, sabe o que é? Me conta, não exatamente o que aconteceu, mas nos encoraja a entender através da sua história que é possível mudar, é possível transformar e viver uma vida de propósito, porque o que eu vejo hoje em você é um brilho nos olhos, uma visão de que eu estou seguindo aquilo que eu nasci para fazer, servindo as pessoas, enfim, conta aí. Não é fácil tomar a decisão que eu tomei, tá, gente? É bem desafiador, você leva um tempo ali para analisar. Porém, né, a gente às vezes precisa realmente sair da zona de conforto para crescer cada vez mais. Então, eu por estar aí 18 anos na indústria, 10 anos aí praticamente no grupo UNC, fazendo a diferença aí realmente com resultados, vários recordes e realmente como gestor de pessoas, mas realmente eu vi a oportunidade de desafiar. E me desafiando, eu resolvi abri, né, uma minha corretora franqueada da Prudential, então tenho uma franquia da Prudential hoje, multinacional americana, de mais de 150 anos, e a gente trabalha realmente com toda a proteção familiar, com toda a questão de gestão de riscos, com empresários, com autônomos, então a gente faz um planejamento financeiro para as pessoas, fazendo a diferença para aquelas pessoas, ou seja, na diferença na vida delas, para famílias, para empresas. Então, assim, foi muito bacana, e o principal ponto de decisão na minha vida foi ter tempo com a família. Então, o tempo de qualidade com a família, fazendo a diferença na vida das pessoas, podendo, através do meu esforço, do trabalho que eu sempre tive, né, no meu crescimento profissional, fazer essa diferença. Então, para mim, eu sempre fui um cara muito ativo, a Cíntia me conhece, sabe quanto eu sou até elétrico demais, mas assim, hoje eu tenho que ter aquela... muito, tá? Muito. Eu tenho uma energia muito forte, então, assim, hoje eu consigo ali realmente chegar, conhecer pessoas, levar um trabalho bem bacana, bem profissional, e realmente ter tempo com a minha família, que eu não tinha, né, por um tempo. Tenho 2 filhinhas aí, uma de 4, uma de 2. Vou falar para vocês um pouquinho depois sobre isso. Ótimo. Thay, no olhar dos temperamentos, não em análise do Starley, Sim. Mas vamos imaginar que essa é uma realidade, né? A gente vê hoje muitos líderes, não é, em sucesso nas suas carreiras, mas olhando para a sua vida pessoal e pensando, tá aí, não é bem isso. Né? Não é bem nesse caminho, né? E tomar uma decisão num caminho que já parecia tão sólido, né? É muito difícil. Qualquer temperamento, independente de que tipo de temperamento é o seu, é possível tomar esse caminho que o Starley tomou de, não, pera lá,
né? Eu vou gerenciar aqui a minha vida e tomar outros rumos. É possível? É sim. E a gente olhando bem de perto a questão dos temperamentos, a gente entende que os temperamentos é a sua essência. Então, quando a gente fala da essência da pessoa, por exemplo, ele estava há muito tempo numa empresa, né? Mas a essência dele precisava de algo que desse uma qualidade de vida para ele. Então, se a gente for olhar os 4 tipos, não aprofundando agora os temperamentos... Mas nos ajuda a entender os 4, para a gente se situar. Por exemplo, o sanguíneo, ele é muito extrovertido. Ele é a gente considera o sanguíneo aporte quente, aonde ele chega, ele consegue ali se interagir, conversar com todo mundo, né? Ele já chega perguntando, e aí, minha roupa tá legal? Olha isso, Thales. Coincidência. Já estava trabalhando desde o início, você viu? O colérico, ele é extrovertido também, né? Ele é onde ele chega, ele aparece, ele consegue conversar com as pessoas, mas ele tem um ponto que é muito explosivo. E ele é voltado para resultado, para meta, para bater meta. O importante é o feito. Agora, como você vai fazer, eu não preciso saber, eu só quero que seja feito. O fleumático, ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, né? Mas assim, ele não pisa no calo dele, não, que ele vai falar uma hora, mas ele é um pouco mais introspectivo, mais na dele. E o melancólico, ele analisa bastante as situações. Ele é voltado assim para a questão de análise, perfil comportamental. Ele gosta dessa parte de analisar as pessoas, é detalhista, né? E ele é introspectivo, que a gente considera o fleumático e o melancólico como um aporte frio, diferente do sanguíneo e colérico, que é um aporte mais quente. Então, a gente voltando, olhando para esses 4 temperamentos, eles têm a essência, né? E qual é a essência? Por exemplo, o melancólico, ele é detalhista, ele gosta de trabalhar com planilha, ele gosta de estar ali analisando as situações, ele pensa antes de agir. Então, a essência do melancólico é essa. Se ele estiver num cargo que tenha que exigir o máximo dele de liderança, pode ter certeza que ele não vai se adaptar. Ele vai ficar ali um tempo por ele ser estável, né? Sempre estar ali querendo ajudar, né? Contribuir, mas ele vai estar fora da casinha dele, fora da caixa. Então, hoje, a gente, entendendo essa essência dos 4 temperamentos, a gente vê que eles suportam até determinado tempo. Depois disso, pode ter certeza, minha amiga, que ele vai procurar mudar de alguma forma, porque ele não vai conseguir ficar muito tempo, né? Mas nessa pergunta, assim, gente, não tô bem, né? Ou seja, o melancólico vai passar mais tempo analisando antes de fazer. Antes de tomar qualquer decisão. Tomar essa decisão. Ele vai... Você demorou muito ou foi rápido? Digamos que uns 3 meses. Pouco, né? Pouco, né? Na verdade, eu vinha avaliando, fazendo uma autorreflexão. Vinha sofrendo, mas ali, decisão mesmo foi rápida. Mas eu gosto do que eu faço, mas e aí faz sentido ir para esse novo caminho. O sanguíneo e o colérico é que tomaria essa decisão mais rápida. O sanguíneo, ele não ia nem pensar 2 vezes, amiga. Ele já ia logo. Entendeu? Que são esses 3 meses aí. Né? Ele não ia ficar muito tempo parado, assim, pensando, não. Analisando, não. Porque o sanguíneo, ele é de decisão rápida. Ele fala para a pessoa, depois ele pensa no que ele falou. Esse é o jeito do sanguíneo. E aí, pegando a sua história, você virou empresário. Saiu daquele mundo da segurança, da estabilidade, né? E, agora eu sou empresário, que muitas vezes é o sonho de muita gente também, né? Ou seja, aqui eu vou ter minha vida, vou ficar livre, né? Aí quando vem pro mundo, não é bem assim, não é bem desse jeito. Quais lutas você percebe hoje, né? Que esse cenário tem ensinado você? Primeiro, é importante deixar bem alinhado para vocês que hoje a Prudential é uma empresa assim sólida, que ela te fornece e tem um modelo de franquia já bem ajustado, bem desenhado, onde existe um modelo que te dá essa segurança para quem está querendo fazer um trabalho. Óbvio que tem que ser várias premissas para um profissional hoje adquirir uma franquia. Então, essa saúde financeira da empresa Prudential me fez decidir, e cara, você está indo no caminho certo, você vai entrar, você vai ter um modelo a ser seguido e tem totalmente chances de dar certo. Depende muito de quem? Da pessoa que vai fazer acontecer. Então, e essa base já faz diferença aí para os 4 perfis, então, né? Sim. Porque aquele que precisa mais dessa segurança vai conseguir encontrar. Esse que tem esse olhar mais, deixa eu entender melhor, vai encontrar essa base, né? Encontra essa base. Então é um ponto que me fez tomar uma decisão diferente. Cara, eu vou ser empresário, eu vou agora trabalhar
com pessoas de forma diferente. De certa forma, é um convencimento, você leva uma coisa diferente, você vai mostrar para aquela pessoa que ela precisa daquele produto, daquele processo para a vida dela. Só que você tem um modelo a ser seguido, você tem um formato que já existe e que desde 150 anos americanos e japoneses já fazem isso. Por isso que eles são próprios, são no mundo do desenvolvimento. Então, o que já passou de catástrofe lá no Japão e a população se reergueu? O que já passou na América e eles se reergueram? E no Brasil, hoje, você tem uma ideia assim, 90% da população economicamente ativa lá dos Estados Unidos e Japão já possui algum tipo de planejamento similar igual ao da Prudential. No Brasil, hoje apenas 16% tem esse tipo de planejamento. Então é um mercado que depois da pandemia realmente se tornou essencial. E você falou de Essência, o nome da minha corretora franqueada é Essenza, tá? Justamente pensando na Essência. Você falou e eu digo, cara, olha como é que as coisas estão conectadas. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Fala um pouquinho pra gente puxar eu e a Thay depois. Fala um pouquinho desse sistema. Como é? Né? Não sei o que é a Prudential, para a gente entender rápido como é esse processo. Exato. Então, hoje a gente oferece planejamentos financeiros em que sentido? A gente avalia gestão de risco das famílias, das empresas, a gente leva para ela uma proteção vitalícia para dar garantia de renda para aquelas famílias ou para aquelas empresas. Caso o pilar financeiro ou caso a pessoa-chave daquela empresa venha passar por algum momento de dificuldade, que a gente sempre fala, quem que hoje não está suscetível a acidente ou a doença grave? Então a gente leva esse pilar. Então o papel do Life Planner hoje, que sou eu, franqueado da Prudential, é levar esse planejamento para dar uma tranquilidade financeira para famílias e para empresas. Então, hoje, vou dar um exemplo para vocês, se vocês tiverem, quem tem seus produtos, né, de banco, que também são muito bons, eles hoje têm que esperar falar com um gerente de um banco, no final de semana, esse contato não é acessível. Já a gente, que é Life Planner, que está dedicado ali com os nossos clientes, que realmente estão conosco, a gente está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, vou dar um exemplo, um simples tombo que gera uma quebra de um osso, hoje, que vai deixar aquela pessoa sem trabalhar, hoje geraria uma renda para ela através de um Life Planner, que a Prudential dá essa estabilidade. Então, hoje a gente promove garantia de renda para as famílias e para as empresas. Qual temperamento seria mais resistente a olhar um processo assim? Olha, na minha visão como especialista, eu vejo que o melancólico. Porque nesse sentido ele estaria ali sempre acompanhando, né, o processo de como se dá, né, e o melancólico é porque o melancólico hoje ele é como se ele fosse um perfeccionista, a característica principal dele é essa. Então ele vai querer que tudo saia assim da forma como foi garantida. Então se uma coisinha sai ali do eixo, ele já começa a repensar se aquilo é para ele mesmo, né? Se realmente vale a pena seguir naquele caminho, entendeu? Então eu vejo que seria desafiador para um melancólico, para um perfil de temperamento. E o mais simples seria para? Seria para o sanguíneo colérico, né? Porque ele quer ver o resultado. Agora, como vai se dar esse processo, eu não preciso, ele não quer se aprofundar. O importante é que seja feito, né? Ele não vai querer se preocupar os detalhes, como foi, sabe, o que aconteceu. Ele vai direto nos finalmente. É legal a sua especialidade, né, Thay? Por isso que eu fiz esse encontro entre nós, para a gente aprender mesmo, né? Como líder, como empresário, como negociador, né? Porque esse processo de negociação, para a liderança, vamos fazer esse desdobrado. Para a liderança, quais são os ganhos e benefícios de entender cada um desses perfis? Aí você vai nos dando dose disso também. Ótimo. Através de autoconhecimento. Né? O principal que a gente vê que é os temperamentos é a questão de se autoconhecer. Quando eu me conheço, eu sei até onde eu posso ir, qual o limite que eu tenho, né? Até onde eu consigo lidar com as pessoas, que não existe pessoas do mesmo temperamento juntos, não existe pessoas iguais pensando juntas. Quando a gente está no mundo corporativo, são várias pessoas ali interagindo entre si. Então, quando o líder ele conhece o temperamento do seu subordinado, ele sabe de que forma ele pode falar com aquela pessoa, com aquele funcionário, de que forma eu posso conduzir aqui uma reunião com ele. Por exemplo, o melancólico, né? Vamos
trazer o melancólico. Não é você gritando e nem extrapolando o limite da fala para você conseguir fazer com que o melancólico entenda. Você tem que mostrar dados. Olha, esses dados que você trouxe para mim não foi favorável. Então, por favor, vamos melhorar essa forma aqui de trazer esses dados, né? Então, o melancólico, ele precisa ver ali a comprovação de que ele está verdadeiramente errado. O fleumático, ele precisa de um toque mais sutil, né? Não que ele vá se ofender, mas ele já não se importa tanto com os detalhes. Então, se você é um perfil que se importa com os detalhes, você precisa sinalizar para o fleumático. O sanguíneo, meu amigo, ele vai te enrolar um pouquinho para entregar esses dados, porque ele vai ter questão de prazo. Ele não consegue se estabelecer com prazo. Já o colérico, ele vai te entregar e se você falar que está errado, você também precisa comprovar ali para ele que está errado. Porque ele quer resultado. Então, ele vai te entregar. O importante é entregar. Agora, se está certo ou errado, não é com ele, entendeu? Então, eu vejo que os benefícios é a questão do autoconhecimento para si, para o funcionário que trabalha com você e para que a equipe fique de forma harmoniosa. Porque uma equipe que consegue entender os seus limites, consegue entender seus pontos fortes, você consegue ali ter uma equipe harmoniosa entre si, conseguem se conversar sem que tenha algum tipo de conflito interno, né? Porque quando o conflito vem de forma de outro setor, de outra pessoa, né, externa, ok, a gente consegue lidar juntos, né, consegue lidar com aquele problema, mas quando a equipe, ela não consegue ser harmoniosa, não consegue ter ali uma interação, né, até onde eu posso falar com aquela pessoa, até onde eu posso ir com aquela pessoa, né? Então, eu vejo que os temperamentos humanos hoje para o mundo corporativo é justamente o autoconhecimento, que é importante. E você é uma pessoa que busca, né, o autoconhecimento há muito tempo, né? Já esteve conosco em muitos dos nossos treinamentos, já é Silva, né? Esteve no nosso Líder Training, Dai, no nosso Líder Training. Você já liderava muitas pessoas, 600 pessoas? Em média, 600 pessoas. Em média, 600 pessoas. Você vê a diferença hoje de como que você lidava e como que você precisa lidar agora? Exatamente, é como eu falo, sempre um desafio você conectar aquela empatia e com a resiliência do mundo corporativo, e hoje eu digo que é um ponto-chave para a minha atividade é ter um bom rapport. Então eu sempre faço um bom rapport como eu sempre fiz quando eu era gestor. Então você criar aquela conexão com a pessoa que está na sua frente, entendendo a necessidade dela, analisando o perfil e trazendo para ela o que vai realmente importar na vida dela, isso é maravilhoso. E eu estou falando que isso é para tudo, desde um líder para um subordinado, você ter essa necessidade, criar essa relação de ganha-ganha. Acho que esse ponto é o mais importante. Você precisa estudar, fazer mentorias para que consiga cada vez mais entender como que você vai criar esse rapport, como que você vai acessar aquelas pessoas exatamente por conta dos temperamentos de cada uma. Às vezes você não consegue no bom dia detectar. Você vai criar aquela conexão, você vai levar 5, 10, 15 minutos de conversa até realmente você conseguir levar para ela o que ela precisa. Mas primeiro, precisa analisar a pessoa inicialmente. Me conta se tem, Thay, tipo, eu sou um fleumático, qual é o perfil de maior dificuldade para eu gerar esse rapport? Né? Eu sou um melancólico, qual é esse perfil de maior dificuldade? Porque no dia a dia, seja como empresário, no seu processo de negociação, de venda, enfim, né? De captação de clientes, seja você o líder que também tem que envolver a sua equipe, onde que dá mais choque, assim? Eu vejo que como fleumático, ele é uma pessoa calma, ele prefere aquela segurança. Então, se você está ali lidando com um fleumático, você precisa fornecer aquela segurança para ele, né? Chegar e conversar, primeiro procurar saber como lida, né, com a família dele, um pouco mais, tirando a formalidade do ambiente corporativo, né, como líder, né, como ele pontuou, que é necessário ter ali uma conversa de 5 a 10, de 15 minutos para você conseguir captar alguma coisa daquela pessoa, e realmente é verdade, porque a gente, por exemplo, agora no nosso podcast, nós estamos nos conhecendo agora, estamos interagindo aqui, mas ele precisaria se aprofundar em relação ao meu perfil, em relação
a como lidar comigo através de conversas informais, para entender o jeito daquela pessoa. Porque em 1 minuto você olha assim, você não consegue identificar aquele temperamento, mas aos poucos, assim como a gente está aqui conversando, né, e conhecendo, a gente consegue sim identificar o temperamento. Então, o choque mesmo entre o fleumático é a questão da segurança. O colérico, ele é prático, então o que dificulta com o colérico é a comunicação. Aí já levaria para uma comunicação mais direta, porque ele não gosta de rodeio. É papo. Então, seria assim, uma comunicação mais direta mesmo, mais objetiva. Né? Ok, eu preciso disso e disso. E ele não tem aquela questão de se incomodar. Né? Porque diferente do melancólico, poxa, eu gostaria que o meu chefe, né, meu líder, conversasse mais comigo, me explicasse. Ele é um pouco mais, assim, digamos que sensível, né, em certos momentos. O fleumático, né, a questão da estabilidade, o sanguíneo, ele é alegre, ele é para frente. Né? Se você falar, olha, tá errado aqui esse ponto, ele não vai se entristecer facilmente, né? Nem tampouco vai se sentir ofendido. Porque o que ele mesmo quer é o oba-oba, né? Conversar e tudo, mas no ambiente corporativo, ele procura ser centrado, procura fazer as coisas. Mas se você vê que ele está falando, perdendo muito tempo conversando com o próximo, porque eu vejo que o perfil sanguíneo, ele é para a área de vendas, né? Ele é para aquela área que ele lida mais com as pessoas. Já o melancólico, por exemplo, ele prefere ficar ali, é o perfil que a gente diz no Disque Conforme. Ele parece muito, porque ele gosta da análise, ele gosta de estar ali, né, interagindo com a planilha, com os relatórios. Interagindo com a planilha é ótimo, né? Interagindo com a planilha. Tá escondidinho ali, né? É ótimo. Tá reservado. Né? Essa é a essência dos temperamentos, né? Se a gente for aprofundar mais, e, enfim, nos estudos, possa ser que ele se adapte com o ambiente, que aí entra a personalidade. Mas a essência mesmo dos temperamentos é essa. Tá, e tem um que seja, tipo, é mais difícil o fleumático com o colérico, é mais difícil, tem uma coisa assim ou não? Tem, o choque. O colérico, por exemplo, com... Que é prático. O colérico com o melancólico. Né? Eu posso abrir aqui Claro. Para enriquecer o bate-papo? Eu sou meu temperamento é melancólico e eu já trabalhei com colérico. E o colérico é resultado. Então eu chegava, demonstrava para ele, era meu pá, né? No departamento pessoal, e aí a gente foi dando aqueles choques, porque ele queria entregar. Eu falei, não, mas não é bem assim. Vamos analisar isso aqui. Ele já queria dar uma resposta para alguém. Eu, não, peraí, vamos analisar antes de dar a resposta. Então, realmente, o melancólico com o colérico, ele dá aquele choque, né? De querer, assim, um querer logo agilizar, o outro querer analisar antes de mandar, antes de agilizar, né? Então, realmente, assim, dá um choque. O sanguíneo, ele dá um choque com o colérico também. Porque o sanguíneo é mais prático, ele quer sorrir, ele quer se divertir. Já o colérico, ele é mais centrado, ele quer resolver a situação. E o sanguíneo, quanto mais ele empurrar, assim, um pouquinho com a barriga, ele vai empurrando, né, para resolver, porque ele não gosta de conflito. Né? Já o colérico, não, ele vai, resolve, fala ali e pronto. Se doeu, se não doeu. Pensando em você, no seu perfil, para você hoje, é mais feliz hoje? Sim. No seu perfil? Sim, é mais feliz. Você tá até falando, tentando me localizar, deu um pouco de dúvida ali onde é que eu tô, se eu tô no meio do caminho ali. Eu acho que você, pode ser um pouquinho uma misturinha assim, tipo um temperinho. Eu acho que o Starley, ele é um sanguíneo com um colérico. Exato. Um colérico, né? Tô exatamente nesse ponto. Eu acho que você é um sanguíneo com um colérico, mas no ambiente organizacional, eu acho que você tinha que aumentar a dose do colérico, e talvez isso gerasse um desconforto, né? Sabia que eu sinto isso? Exato. Esse era o conflito interno que eu sempre tinha, é o que eu geralmente falo. Hoje, indo pro lado mais sanguíneo, um lado mais realmente que tem que ter aquela interação, eu percebo que você consegue ser mais leve. Você torna uma situação mais leve, você se torna mais você. Então, você não ter que... A gente não tem jeito. Um gestor, ele acaba tendo várias faces em algum momento na sua vida para que ele consiga realmente se adaptar ao ambiente que ele vive. E tem a fase que você fala com o seu liderado,
com o seu superior imediato, é a fase que você fala em público em reuniões. Então você tem muito que está ali, É um jogo de cintura. que é um camaleão, né? É um jogo de cintura, você vai se ajustando. Porque eu vejo mesmo da sua essência uma essência mais sanguínea, né? E eu volto à memória de como era você no ambiente de trabalho, dava uns flashes do sanguíneo. Exato. Mas na grande maioria das vezes você precisava estar no papel do colérico, né? No jeito, papel não, no jeito do colérico, né? E aí passar muito tempo num temperamento, né? Que não é com muito... aquelas características, isso pode ser sofredor, né? Um ponto também que eu gostaria de frisar como especialista, eu vejo que não tem dois predominantes. Né? O que muitas das vezes nós, seres humanos, fazemos? Nos adaptamos ao ambiente. Então, por exemplo, se você, como a Cíntia colocou, você, naquela antiga empresa, você precisava mesmo agir como um colérico, ter as características de um colérico. Você vai absorver. Eu preciso ser líder inato, eu preciso entregar, eu preciso dar resultado. Então, a pessoa vai ali se aperfeiçoando aquele ambiente corporativo. Mas se em casa, né, eu pensava em dar resultado, eu sou objetivo, porque as pessoas elas vão se adaptando ao ambiente, né? Por exemplo, agora eu estou aqui, uma melancólica, participando de um podcast, né? Graças aos treinamentos da Cintia Lima, gente. Tá vendo? Veja só. Então, a gente vai se adaptando àqueles ambientes, a gente vai se aperfeiçoando com aquelas características que muitas das vezes não são nossas, não são a nossa essência. Então, eu bato na tecla que não existe dois temperamentos. Existe um temperamento e você acaba se apropriando de algumas características de outros. Né? Por exemplo, para estar fazendo um podcast dessa característica é o quê? A pessoa ser influente, a pessoa ser comunicativa. Isso é uma característica sanguínea e também um pouco do fleumático. Então, a gente traz essa característica para poder estar aqui hoje, poder conversar com vocês. Né? Senão, não vai. Não vai. Entendeu? E quando você faz o mapeamento, Starley, você também considera esse olhar, né, do estilo de vida, né, do caminho que a pessoa tem hoje e que ela gostaria de caminhar. Isso também é muito legal, você conseguir enxergar aquela vida, né, e aquele contexto. Exato. Então a gente sempre tenta analisar detalhadamente a necessidade de cada pessoa para justamente fornecer para ela o ponto de tranquilidade e segurança para que ela consiga realizar sonhos, realizar projetos de vida, garantir ali, a gente sabe, a educação dos filhos, garantir a saúde financeira das empresas. A gente analisa tudo isso antes de levar aquela proposta, aquele planejamento, para que tudo execute da forma que tem que ser realizada, de acordo com o nosso Deus Pai nos ajude também, né? Sim. Que bom, que bom. Então, acaba que você precisa exercer, que é isso que eu quero te perguntar. A gente acaba que precisa exercer características de todos os temperamentos, né? Exato. Você se relaciona com... Você tem que ser prático, né? Focado lá no resultado do colérico. No dia a dia, você tem que se relacionar com pessoas e há de ter um pouco de leveza, senão a vida vai ficando muito dura, muito difícil, né? Há de você trazer essa sensibilidade, esse cuidado do fleumático, mas também não pode perder o olho da análise, da informação, né? Dos dados, né? Ou seja, e nessa hora, olhando aqui faz sentido. É um pouco isso mesmo? Isso. E quando ele traz essas características que você citou, a gente vê que tem um amadurecimento. Né, que é aquilo que eu coloco também para algumas pessoas. É importante a gente ser amadurecido temperamente, né? Como é? Temperamento. Eu também não sei. De temperamentos. Então, a gente precisa amadurecer, porque não dá 100% para você ser focado em resultado 24 horas, 72 horas por dia, não tem como. Então eu sou uma colérica amadurecida, E quando eu descobri que era colérica, eu não acredito, não, porque é muito amadurecida. Então, realmente, é necessário, sim, você ter ali as características, sempre puxar, né, as qualidades dos temperamentos, para que consiga ali você lidar com as pessoas que estão ao seu redor, para que você consiga lidar até consigo mesmo. Porque que
que, por exemplo, eu sempre penso, né? Eu sou uma fleumática, mas por que que eu sou assim, procrastino tanto na minha vida? Porque eu sempre deixo as coisas para depois, entendeu? Então, isso é uma forma de você se autoconhecer e você se entender. Mas a partir daí que eu entendi, eu vou continuar da mesma forma? Não. Eu vou querer mudar e quebrar esse padrão de ser procrastinador, entendeu? Então, Mas continuo com a essência da fleumática. continua com a essência da fleumática, com as características fleumáticas. Mas eu preciso amadurecer para que eu não continue sempre assim na vida. E aí é questão de amadurecimento. Então, vejo que realmente, olha, Tá amadurecendo. amadurecido. O que é o líder trainer? Você Não vê, é. gente? Aí eu vejo lá. Características similares, né? Mesma família, né? Que delícia, que delícia. Fala pra nós, porque o tempo passa tão rápido, a gente pensa que não, né? Passa tão rápido. Fala um pouquinho, como que eu agora, entendendo um pouco mais daquilo que é essência. Essenza. Essenza. O que é a Essenza? Como que a gente te acha? Né, que caminho eu posso fazer para entender e fazer o meu, como é? Meu Styler Planner, meu Life Planner, não Você é? tem um Life Planner. Para eu ter um Life Planner. Exatamente. Então, a Essenza Corretora de Seguros hoje, ela realmente tem como responsável técnico eu, Starley Bruno da Silva Barbosa. As minhas redes sociais hoje estão no Instagram Starley Bruno. Então, hoje vocês me encontram por lá. Lá tem todo o meu histórico de corretor franqueado desde o mês de junho. E hoje, para vocês terem um Life Planner como eu, né, exatamente para entender. Chique, ó. Olha só, veja. Não é? Para que eu consiga entender a necessidade de vocês, para que eu consiga realmente proporcionar tranquilidade e segurança financeira para a família de vocês. Vocês podem acessar meu Instagram, vocês podem também pegar meu telefone, eu vou passar Passa, vai sair aqui, ó. Tá aqui. Já tá aí. Então tem meu telefone aqui, tem um cartãozinho, tem um monocard também. Então a gente está tentando levar tudo isso para as plataformas digitais para vocês. Eu tenho um escritório também que fica no Crystal Tower, na sala 1601, 16º andar. Um andar lindo, maravilhoso, todo nosso da Prudential. Então, quando eu fui captado para trabalhar lá pelo meu sócio, que é o Caio Branco, na época, ele falou, cara, vai ser um escritório maravilhoso aí. O Caio Borges também, que trabalha comigo, falou, cara, vai ser o escritório mais lindo de Manaus. E eu convido vocês a conhecerem, porque realmente é lindo o escritório, viu? E você tá fazendo muita diferença. O Caio, quando conversou comigo, ele disse, Cíntia, tu não conhece uns 2, 3, 4 igual o Starley, não? Porque pensa num modelo, pensa num padrão de entrega, de resultado. E eu fico tão feliz de você tá conquistando, né, nessa tranquilidade de quem vive propósito, né? E um ponto importante também, gente, assim, hoje, né, a gente sabe que Manaus aí é o pulmão do mundo, mas a gente sabe que tem muita coisa para a gente chegar próximo das empresas ali, dos estados São Paulo Sul. Então, hoje a minha corretora franqueada, que é a Essenza, ela está como número 1 do Brasil. Na turma que eu entrei ali, a gente conseguiu fazer uma proteção de aproximadamente aí 85 famílias, né? A gente protegeu 85 famílias nesse período de 2 meses e meio. Se vocês compararem aí em relação com as outras pessoas dos outros estados, a gente está fazendo um excelente trabalho. E o meu objetivo, pelo propósito, é justamente proteger o maior número de famílias possíveis. Para quê? Para a gente levar ali a bandeira do Amazonas, né, lá para Londres o ano que vem, lá na PII, que é a convenção da Prudential, e dizer, cara, Manaus vai fazer a diferença na vida do Brasil também. Então, meu propósito hoje é realmente proporcionar essa tranquilidade. Se eu estiver lá em Londres, é porque realmente eu fiz o meu papel aqui com as famílias locais. E como esse é um podcast de liderança de alto impacto, gente, escuta com essa atenção, porque eu escuto você com atenção e aprendendo para a liderança, né? Ou seja, se eu encontro o meu propósito, entendo da minha essência, compreendo do meu temperamento, né? E faço no dia a dia as coisas acontecerem, mais do que a produtividade como eu estou servindo através do meu trabalho, né? Eu acho que isso que é lindo de escutar de você. E aí, na medida que eu começo a servir através do meu trabalho, o resultado é uma consequência tão natural, né? Que hoje, né, tá na bandeira o melhor do Brasil. Veja isso, né? Em tão pouco tempo, não é, Starley? Em tão pouco tempo. Em tão pouco tempo. Parabéns, viu, meu amigo, colega, tudo. E meu o quê? Meu Life Planner. Muito chique. Tá, e como é que a gente faz um mapeamento, a gente entende, você faz uma mentoria, nos ajuda a entender, porque eu tenho certeza que com essa pouca, né, explanação que você já deu, o quanto é importante a gente entender e compreender
para autoconhecimento, para autoconsciência, até para tomada de decisão. Como é que a gente faz? Como é? Então, hoje eu trabalho como análise de temperamentos, né, pelas minhas redes sociais, que no Instagram é @tainãoliveira_. Então, você consegue me achar lá, consegue entrar em contato comigo também pelo telefone, que vai já aparecer. Aqui. O nosso maravilhoso Walter fez isso. Ó, mágica. Então, você pode consultar, também solicitar palestras. Hoje eu já estou conseguindo fazer isso, né? Palestrar, explicar sobre os temperamentos humanos, a funcionalidade dele e fazer uma correlação com ambientes, né? Na última vez eu consegui dar uma palestra para os formandos de biomedicina e foi um prazer estar ali compartilhando sobre os temperamentos e a vida acadêmica. Então, dá para relacionar os temperamentos humanos com o ambiente e com as pessoas que estão ali. Então, podem contar comigo para essa tomada aí de autoconhecimento. Muito bom, que delícia poder estar aqui com você no nosso Liderança de Alto Impacto. E hoje você entendeu mais como, inclusive, você pode proteger a sua vida na medida que você conheceu mais a história de Starley. Eu vou chamar Barbosa, mas eu prefiro chamar Bruno, que é meu amigo. Né? Starley Bruno. Tainã Oliveira, você pode entender também a importância de compreender mais sobre seu temperamento. Muito obrigada. Acreditar no poder da mudança. Quem planeja sempre alcança. O sucesso e autoestima, liderança de